presa em ação da Polícia Federal. Vamos ver. Eleita para o seu primeiro mandato com 2.925 votos, a vereadora do PSB, Tatiana Medeiros, vinha sendo alvo de ação policial desde novembro de 2024. Na primeira operação deflagrada pelo DENARC, a polícia desarticulou o núcleo da facção criminosa conhecida como Bonde dos 40, que teria movimentado mais de 2 bilhões de reais. Na ação, o companheiro da vereadora, Alandilson Cardoso Passos, foi preso em um hotel no estado de Minas Gerais. Ele seria o líder da organização criminosa. Indivíduo que já tem uma ficha criminal, já é conhecido, né, por vinculação ao andar da organização criminosa, que seria o Bonde dos 40, se relaciona financeiramente com algumas dessas empresas e se relacionaria também financeiramente com uma continuidade de pessoas que estariam também no mundo do crime. Diante das informações que foram repassadas pela Polícia Civil, em dezembro do ano passado, a vereadora entrou na mira da Polícia Federal. Apesar de negar o envolvimento com as organizações criminosas, a vereadora foi alvo da Operação Escudo Eleitoral, que investigou a atuação das facções criminosas no processo eleitoral das eleições municipais do ano passado. Um dos alvos da operação foi a ONG Vamos Juntos, fundada pela vereadora. Durante as buscas realizadas na sede da instituição, localizada na zona norte da capital piauiense, foram apreendidos R$100 mil em espécie. Agora, pouco mais de 4 meses, a vereadora foi presa na segunda fase da Operação Escudo Eleitoral. Policiais federais cumpriram 8 mandados judiciais, sendo 2 de prisão preventiva, 3 de busca e apreensão e 3 de afastamento da função pública como vereadora e de cargos em comissão ocupado por investigados da Câmara Municipal de Teresina, da Assembleia Legislativa e da Secretaria de Estado da Saúde. A Câmara de Vereadores se manifestou oficialmente sobre o afastamento da vereadora Tatiana Medeiros e confirmou que uma servidora que estava lotada no gabinete da vereadora, mas que havia sido exonerada em janeiro deste ano, também foi alvo da operação da Polícia Federal. A Câmara vai aguardar agora o desenrolar das investigações para decidir os próximos passos que deve tomar em relação à vereadora. Se for confirmado a expulsão da vereadora, o cargo deve ser ocupado pelo suplente Leônidas Júnior. No entanto, a Câmara deve aguardar o desenrolar das investigações. A vereadora Tatiana Medeiros está afastada por uma medida cautelar concedida pelo Dr. Luiz Henrique. Quanto a essa questão de convocação, somente após 60 dias é que pode ser convocado o suplente. Nossa equipe de reportagem tentou falar com algum assessor no gabinete da vereadora, mas o local estava fechado e com as luzes apagadas. Dias antes da operação, a vereadora foi afastada da Secretaria-Geral da Comissão Executiva Municipal do PSB em Teresina e está sob processo disciplinar que pode resultar em sua expulsão do partido. A decisão foi tomada pelo então presidente municipal do PSB, Washington Bonfim, no dia 20 de março. Em resposta, Tatiana Medeiros manifestou surpresa com a decisão, classificando-a como monocrática e ditatorial e afirmou estar sendo vítima de perseguição política. O Partido Socialista Brasileiro também se manifestou por meio de nota e disse que está acompanhando toda a operação policial, mas que não teve acesso ao inquérito. O partido disse ainda que aguarda, ainda por parte da Polícia Federal, acesso à primeira fase da Operação Escudo Eleitoral, que mirou o Instituto da vereadora. Durante a campanha eleitoral, a vereadora declarou ter arrecadado R$ 38.881, com a maior parte do recurso proveniente de doações de pessoas físicas. A parlamentar foi a principal financiadora da própria campanha, contribuindo com pouco mais de R$ 12 mil. Amanhã, o Tribunal Regional Eleitoral vai ouvir a vereadora e logo em seguida prestar esclarecimento dos procedimentos que serão adotados. Como a vereadora também é advogada, o caso está sendo acompanhado por integrantes da Comissão de Prerrogativas da OAB. A gente precisa começar dizendo, é um processo, são acusações, até agora a vereadora é suspeita desses crimes atribuídos pela Polícia Federal. Dito isso, é lamentável, se for verdade, que o crime organizado tenha se enfronhado. Esse assunto é recorrente aqui. Aliás, no Brasil, a gente tem visto
aqui e acolá políticos envolvidos com facções, organizações criminosas, e este dinheiro ilegal, ilícito, alimentando eleições e elegendo pessoas para lavar dinheiro, para, inclusive, servir de retaguarda, blindagem para políticos e organizações criminosas. Ponto. Vamos aguardar o resultado. Aliás, a gente acabamos de receber um depoimento, a declaração da delegada Milena Calan, da Polícia Federal, sobre o caso da vereadora Tatiana Medeiros. Já podemos exibir, Nájila? Vamos ver. Para a gente, por favor, o que foi a operação de hoje e qual o objetivo? Na data de hoje, policiais federais deram cumprimento a mandados judiciais em decorrência da investigação denominada Escudo Eleitoral 2. Né? Os mandados foram cumpridos nas cidades de Teresina e Timon, e o objetivo da investigação é analisar os vínculos entre faccionados e representantes do Poder Legislativo Municipal. Quais foram essas medidas judiciais cumpridas? Foram autorizadas 8 medidas judiciais, vistas em 2 mandados de prisão preventiva, 3 mandados de busca e apreensão e 3 determinações de suspensão de atividades, tanto como funções públicas quanto de cargos em comissão. O que a investigação revelou? A investigação de hoje é um desdobramento de uma operação que aconteceu em dezembro de 2024. O liame dessa investigação, havia uma relação entre um faccionado e uma então candidata a vereadora na cidade de Teresina, e os indícios apontavam que houve financiamento ilícito da campanha. Da análise de vocês, mais informações. Vamos ver a última entrevista da vereadora antes dessa ação da Polícia Federal, quando ela falava da expulsão dela do PSB, da Secretaria-Geral, num cargo de Secretária-Geral do PSB. O Mariano Icoli, que fez a pergunta, vamos ver. Não foi respeitado esses princípios. Vereadora, ontem a jornalista Cíntia Lages repercutiu com o Washington Bonfim o que seriam esses motivos. E ela, inclusive, falou que, como você divulgou no seu vídeo, que não responde a nenhum processo. Ele falou que o tempo vai mostrar o que de fato aconteceu. Que o tempo mostre, mas que essa decisão só fosse tomada de acordo com o que realmente a justiça viesse a estabelecer, sendo que não teve motivo. Essa entrevista foi ontem, tá? Antes, portanto, da operação da Polícia Federal. E vamos ver o que diz sobre esse caso e o afastamento da vereadora e a não cassação. A Câmara não vai entrar com processo de cassação, não vai, nesse momento, fazer esse movimento. Do vereador Pedro Alcântara. O vereador, para contextualizar, ele cita o caso de Djalma Filho, que é um vereador de Teresina, que na década de 90 foi acusado de mandar matar o jornalista Donizete Adalto, e a Câmara cassou o mandato dele. E segundo Pedro, décadas depois, o Djalma foi considerado inocente. E na avaliação do Pedro, a Câmara cassou alguém que depois se provou inocente. E que a Câmara deveria aprender com esse erro e não cometê-lo novamente. É a linha de raciocínio do Pedro Alcântara, vamos ver. Não pode cometer um erro do passado, pegar a Tatiana e jogar as traças por uma denúncia que existe contra ela. Está presa, mas não foi julgada, não foi condenada, não transitou em julgado. No momento é apenas uma prisão, uma denúncia, uma cautelar. Nós vamos aguardar. Aqui tem o Conselho de Ética, aqui tem o Regimento Interno, tem a própria lei orgânica, tem a Constituição Federal, que dá ao cidadão
o devido processo legal e o amplo direito da defesa do contraditório. E eu, como advogado, não vou permitir isso. Não vou permitir que se faça aqui, assodadamente, um julgamento prévio. Tudo ao seu tempo. Então. E já a gente vai ver o desdobramento político. Ela afastada, o suplente assume, não assume, já os desdobramentos políticos. Mas antes, análise de vocês sobre esse fato, Ari. Eu conversei com fontes da Polícia Federal hoje, depois dessa operação, que me disseram que a expectativa da PF é de que ela não seja liberada na audiência de custódia que haverá amanhã, às 9 horas da manhã, entre a parlamentar e o magistrado do caso. Lembrando que esse caso, gente, é justiça eleitoral, tá? Não é justiça comum, nem justiça federal. Amanhã, às 9 horas, ela vai ficar diante do do juiz Luiz Henrique Moreira Rego, lá no plenário do TRE, aqui no Centro-Sul de Teresina. É uma audiência de custódia em que ele pode decidir, inclusive, soltá-la, né? Até a depender dessa conversa que eles vão ter. E acompanhar em liberdade. Isso, exatamente. E também vai haver uma coletiva lá, porque nem o doutor Luiz Henrique, nem a vereadora vão conceder entrevista lá no TRE nesse horário. Mas a doutora, a juíza auxiliar lá da Corregedoria do TRE, a doutora Melissa de Vasconcelos Lima Pessoa, vai trazer mais detalhes desse caso. Então, amanhã é que a Justiça Eleitoral vai explicar quais são os próximos passos. Agora, a Câmara já recebeu um pedido de afastamento da vereadora das suas funções. Não é cassação, mas é afastamento das funções. Pois não, Apoliana? Amadeu, eu acho que essa prisão, ela vem até no momento que a própria sociedade busca algumas respostas sobre a vereadora, né? Como o Pedro Alcântara falou ali, e você também mencionou, é importante que não se faça julgamento antes da hora. Mas desde que aconteceu aquela primeira situação envolvendo a parlamentar e agora essa operação, muito se dizia, muito se questionava. Então, eu acho que a operação vem para trazer luz a algo que era questionado em praça pública, né? Então, assim, tanto a investigação da Polícia Federal, como também as informações que, obviamente, a Justiça Eleitoral vai estar colaborando com as investigações, serve para esclarecer muito sobre o mandato da vereadora. Franci? Amadeu, a fala do vereador Pedro Alcântara foi corretíssima. A Câmara realmente, por mais que esteja sendo pressionada, inclusive por setores da sociedade, para tomar um posicionamento em relação ao caso da vereadora Tatiana Medeiros, é importante aguardar os desdobramentos da investigação, porque ela terá todo o direito de se defender, de comprovar a sua inocência. Ela já vem tentando fazer isso desde que ela passou a ser ligada a esse caso. O namorado dela já havia sido preso, suspeito também de ter uma ligação com uma facção criminosa. Então, a partir de agora, a Câmara entra realmente naquele modo espera para analisar os desdobramentos. Se caso, obviamente, a vereadora seja condenada, eu não tenho dúvidas de que a Câmara vai sim acionar o Conselho de Ética para o caso dela e ela será cassada caso essa condenação venha, Amadeu. Mas não é uma coisa demorada, não imaginemos que vai ser rápido, não. Um caso, Marta, que ganhou noticiário nacional. Pois é, Amadeu, e o que a gente está vendo, pelo menos o que eu pude acompanhar hoje indo até a Câmara, acompanhando a coletiva com o Procurador-Geral da Casa, é que o posicionamento geral ali dos parlamentares é de cautela. Eles querem realmente esperar o decorrer das investigações. O gabinete dela, por exemplo, na Câmara, não vai ser modificado, os trabalhos vão continuar acontecendo normalmente, os comissionados não serão afetados, quem trabalha ali diretamente com ela na casa não vai ser afetado com essa investigação e com essa prisão da vereadora. O dia a dia normal do gabinete dela vai continuar correndo. Então, o que a gente escuta até dos próprios vereadores é que o tempo agora, o que tem que ser feito agora é realmente esperar
para ver o que a polícia vai apontar, quais são os próximos passos da Justiça, para que assim a Câmara e os vereadores tomem um posicionamento mais firme. Inclusive agora ela está somente afastada, não foi cassada, ninguém foi exonerado, somente as pessoas que já estavam ali incluídas dentro da investigação da polícia, Amadeu. Vamos já